Juniores, imaginem que vocês estão em um deserto com muita fome. A sua barriga tá tipo assim, ó, roncando de fome. E tudo que você tem no seu bolso, cabendo no seu bolso, hein, é uma barra de ouro. E não é uma barra de ouro pequena, é uma barra de ouro grande, pesada e com muito valor. Alguém aparece com um prato de jiló e fala bem assim: ei, você está prestes a morrer. Se você não aceitar esse prato de jiló por essa barra de ouro, você vai morrer de fome. O que você faria, Junior? Você trocaria a barra de ouro pelo prato de jiló? Na aula de hoje nós veremos alguém que vendeu algo muito mais precioso. Algo extremamente mais precioso que até a própria vida, em que infelizmente trocou as bênçãos celestiais por algo que não era eterno. Sim, nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Por isso, olá, juniores, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Vocês já se espreguiçaram aí? Vocês já acordaram? Levanta! Vamos agora estar começando a nossa aula de hoje, a aula dos juniores. Meu nome é Abraão. Vocês estão aqui na aula número 10, a aula número 10 falando sobre Esaú e a bênção da primogenitura. Essa é a aula dos juniores, a revista nossa é Deus e a Criação. Nós vamos começar agora também dando boas-vindas, visitantes. Boas-vindas a todos vocês que nos visitam, que vocês se sintam muito bem-vindos, que vocês voltem sempre e tragam mais gente para estar acompanhando mais e mais sobre a palavra de Deus aqui no canal Marcas do Evangelho, ok? Que vocês possam deixar likes, que vocês possam comentar aqui do lado, se vocês estiverem aqui vendo ao vivo, e aqui embaixo também, vocês possam deixar os comentários e compartilhar. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, para sua mãe, para sua tia, para sua avó. Com certeza eles vão ficar muito felizes de receber o vídeo da Palavra de Deus, com a Palavra de Deus. Vamos começar fazendo oração? Antes de nós começarmos a falar sobre o que eu já comecei a falar um pouquinho, vamos fazer oração? Hoje a oração é do dia 6 de março. Vamos orar? Quem está com o nosso livretinho de oração, se não tiver aqui embaixo na descrição, tem como vocês estarem baixando. Vamos lá? Dia 6. Deus ajuda os seus filhos que pedem socorro. Salmo 6:4. Volte, Senhor, e me socorre, me salve por tua graça. Orando os salmos, Pai, nos ajude a vencer o mal e o pecado. Querido Deus, nos ajude nas nossas dificuldades. Orando pelas crianças da Guiné. Senhor, pedimos que as crianças cristãs da Guiné saibam compartilhar o Evangelho com suas famílias e vizinhos, que eles não sejam expulsos das suas vilas. Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso de nós estarmos na Tua presença, de nós estarmos ouvindo falar da Tua palavra, do Teu grande amor por cada um de nós. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha continuar conosco, agora e para todo sempre. Abençoa, Senhor, cada um desses juniores que o Senhor tanto ama. Em nome de Jesus que eu te peço, amém. Amém? Glória a Deus. Juniores, vocês sabem qual é a diferença entre algo que é temporário e algo que é eterno? Vocês sabem a diferença daquilo que é temporário para aquilo que é eterno? Temporário é algo que dura pouco tempo e que não é permanente. Já o que é eterno dura para sempre. Por isso o nome eterno. Por quê? Porque é eterno, dura por toda a eternidade. Eu vou pedir agora para vocês que estão aqui acompanhando aqui, para vocês, não precisa pausar, mas para vocês escreverem nos comentários exemplos daquilo que é temporário e exemplos daquilo que é eterno, ok? Exemplos daquilo que é temporário, aí vocês coloquem temporário, 2 pontos, escrevam. Eterno,
2 pontos. Escrevam, ok? Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Vamos lá. Temporário e eterno. Já escreveram? Olha, por exemplo, se vocês tivessem que escolher entre ir a um piquenique ou ir a um culto, qual vocês iriam escolher? O que vocês escolheriam, hein? A nossa família, por exemplo, ela é temporária ou eterna? A nossa família. O que vocês vão responder aí mais de exemplos aí, daquilo que é temporário e eterno? Uma bola ou um celular, um computador, é temporário ou eterno, hein? Podem responder aí. Temos outro exemplo aqui, ó. Quem aí já tomou café da manhã hoje? Quem já tomou café da manhã hoje? O nosso café da manhã, a comida, aquilo que nós comemos, é temporário ou é eterno? Temos muitos outros exemplos, né? Com certeza daquilo que é temporário e daquilo que é eterno. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou passar agora o vídeo do textuário de hoje. Um de vocês aí que estão aí foi, né, a escolhida ou o escolhido para falar o textuário de hoje. Vamos ver se decorou muito bem. Roda o textuário aí. Do Senhor. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Hebreus 12:16. Muito bem, o textuário de hoje nós vimos, né? Ele está em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 16. Aqui na nossa revista, ele está aqui, ó, memorizando. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. É o nosso textuário. E o textuário de hoje já deu um grande spoiler da nossa aula de hoje. E um spoiler gigante, que é para nós tomarmos cuidado, nós termos muito cuidado, para nós não sermos imorais, nós não sermos sem noção, sem respeito para com as coisas de Deus, assim como Esaú, que por um simples prato de comida vendeu as bênçãos celestiais de ser o filho mais velho. E é isso. Nós vamos ver quem é Esaú e quais os motivos que levaram ele a vender a sua primogenitura. É o que nós iremos estudar na aula de hoje. Nós iremos estudar para nós não sermos igual a Esaú. Amém? Vamos estudar nessa linda manhã de sol que Deus nos deu, abençoada, né? Esse dia abençoado que Deus nos deu, o exemplo de Esaú. Nós não seguimos, ok? Vamos lá? Vocês estão preparados? Já escreveram aí sobre a diferença daquilo exemplos, né, daquilo que é temporário e daquilo que é eterno? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá? A nossa aula de hoje, ela está marcando na Bíblia, na Palavra de Deus. Aqui, ó, na página 113, quem tem a Bíblia Devocional McShane, e na página 121. Na 113 é em Gênesis 25 e na 121 é em Gênesis 27. Gênesis 25 e Gênesis 27, que fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó, né? É sobre isso que fala a nossa aula de hoje. Nas aulas anteriores, isso é para quem quiser acompanhar na Bíblia, o que eu recomendo. Abram a Bíblia aí de vocês, ok? Deixa a Bíblia aberta, a revista. Vamos estudar agora a história de hoje. Nas aulas anteriores, nós vimos que Abraão e Sara eram uns velhinhos quando eles tiveram o seu filho Isaque. Isaque, ele casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade, Isaque casou com Rebeca. Rebeca, ela era uma linda esposa que pertencia aos parentes de Abraão. Porém, Rebeca tinha um problema.
a esposa de Isaac, ela tinha um problema. Ela não podia gerar filhos. Ela era estéril. E por isso, Isaac começou a orar a Deus por sua esposa. O Senhor ouviu. O Senhor atendeu a oração de Isaac. E Rebeca ficou grávida. Olha que bênção, que maravilha, né? E ela não só ficou grávida de um filho, ela ficou grávida de gêmeos, né? Ela teve 2 filhos, e isso dentro da sua barriga. E dentro da sua barriga, os filhos começaram a brigar. Os filhos estavam parecendo que estavam em um ringue de luta. Um começou a chutar a cabeça do outro, o outro deu um pontapé no outro e chutando, e começou aquela briga. Aí ela ficava assim, gente, o que está acontecendo com os meus filhos aqui, ó, com a minha barriga? E ela ficava se perguntando, gente, por que será que isso está acontecendo? Então o Senhor respondeu a ela. O Senhor respondeu para ela, falou, olha, no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Quando os bebês nasceram, Rebeca descobriu que eram 2 meninos. O primeiro era ruivo e coberto de pelos. Ele tinha tanto pelo, mas tanto pelo, que ele parecia que ele estava vestido de pelos. Parecia que ele já estava vestido, né? Parecia que já era um vestido que ele estava usando. Parecia uma camisa. Ó, tá usando a camisa. Não, ele era todo peludo. E ele era ruivo. Já o segundo, ele já era sem pelo. Ele já não tinha pelo. Ele não tinha. E uma curiosidade é que ele nasceu agarrado no pé do outro. Ele nasceu segurando o pé do outro. Então, o primeiro, os pais deles colocaram, no primeiro colocou o nome dele de Esaú, que significa coberto de pelos. Olha que nome engraçado, né? Coberto de pelos. E o segundo, ele colocou o nome dele de Jacó. Por quê? Porque é aquele que segura pelo calcanhar. Então colocou aí o nome dos 2 filhos de acordo com as características que olhou primeiro, né? Então, nasceu esses 2 filhos. Quando eles nasceram, Isaac tinha 60 anos. Eles eram gêmeos, diferentes, tanto na aparência quanto nas atitudes. Não era só as aparências deles, né? Imagina, um do lado do outro. Já viu aquelas pessoas que nem parecem parentes? Ou aqueles irmãos que nem parecem que são parentes, né? Eu tenho umas 3 irmãs. Eu tenho 3 irmãs. E elas se parecem comigo, né? E nós nos parecemos uns com os outros. Assim, dá pra você ver pelo sorriso, pelo olhar, várias características que você olha e fala, nossa, vocês são parecidos. Aí a pessoa fala, é claro, eu sou irmão, eu sou irmã, eu sou parente. Então, tem parentes que não se parecem nada. E era o caso de Jacó e Esaú. Eles não eram parecidos. Já viu, né? Aquela pessoa que uma gosta de ficar mais quietinha, a outra já gosta de falar mais. Jacó, por exemplo, ele gostava de ficar mais sossegado, ele gostava de ficar mais em casa, enquanto Esaú gostava de ir para o campo e de ser um caçador. Ele gostava de caçar. Por isso, Isaac amava mais a Esaú e Jacó era mais amado pela sua mãe, porque a mãe dele provavelmente ficava mais em casa e ele fazia mais companhia para sua mãe. Certo dia, Jacó estava cozinhando um ensopado de lentilhas em casa, quando seu irmão chegou do campo com muita fome. Então ele pediu a seu irmão, meu irmão, eu estou morrendo de fome. Por favor, me deixa comer essa coisa vermelha aí. Aí o irmão dele, né, falou bem assim, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Vocês lembram, né, no começo da história, eu falei que eles 2 eram gêmeos, mas um nasceu agarrado no calcanhar do outro,
né? O que nasceu primeiro, que foi Esaú, ele nasceu e o outro veio agarrado no calcanhar. Então, um nasceu primeiro, apesar de ser gêmeos, apesar de ter nascido no mesmo dia, um nasceu primeiro. E quando esse nasceu primeiro, ele teve o direito de ser o filho primogênito. Filho primogênito é aquele que nasce primeiro. Eu, por exemplo, lá na minha casa, somos 4 irmãos, mas eu sou o primogênito, eu sou o mais velho. Apesar das minhas irmãs crescerem mais alto do que eu e serem mais altas, né? Elas são altas. E eu menor, até quase a menor, de 9 anos. Mas eu sou o mais velho, eu sou o primogênito. Enquanto isso, esses 2 gêmeos, eles, apesar de terem nascido no mesmo dia, um nasceu primeiro. E ele olhou e falou bem assim: pra que eu vou querer isso? Eu não preciso dessa bênção. Eu tô quase morrendo. Pra que esse direito? Eu estou morrendo de fome, falou ele. Em seguida, Jacó pediu bem assim: olha, então já que você está morrendo de fome, você vai me vender o seu direito de nascer primeiro? Eu peço que você me jure que você vai vender realmente o direito de ser primogênito. Não sei, né, se foi júri de mindinho, se tinha essa coisa aí, né? Mas ele pediu: me jura. Aí ele falou: claro, eu te juro. Então ele foi lá e jurou. Jacó deu o pão e o ensopado de lentilhas a seu irmão. Agora Jacó havia recebido o direito de bênção da primogenitura, pois Esaú havia jurado. Quando Esaú acabou de comer, ele levantou-se e foi embora como se não tivesse feito nada demais. Ele simplesmente se levantou, acabou de comer, encheu a barriga, encheu a pança, olhou assim e falou: muito bom. Pegou e se levantou e foi embora. Enquanto isso, Jacó, ele ficou com o direito de ser o primogênito. Passado um tempo, Isaac já estava velho. Isaac, vocês lembram, é o filho de Abraão, pai de Esaú e pai de Jacó. E era ele que iria abençoar os seus filhos. E ele já estava velho e já estava ficando meio cego e avançado de idade. E ele falou bem assim: meus filhos, eu estou velho. Aí todo mundo, ele está velho. Aí ele foi e ordenou para Esaú: Esaú, vai caçar para mim e faz um bom prato para que quando eu comer, eu te abençoe. Eu vou comer e você vai receber a minha bênção. Olha aí, que maravilha, né? Só que talvez o pai dele não sabia que o filho já tinha vendido a bênção da primogenitura por um prato de comida. A mãe deles, Rebeca, escutou a conversa do pai, que amava mais Esaú, né? Isaac amava mais Esaú. E como ela amava mais o seu filho sossegado Jacó, ela foi correndo para avisar Jacó. Foi correndo, falar: Jacó, vai lá, pegue lá um animal, pegue lá, já tenho tudo planejado. Eu quero que você receba a bênção, não o seu irmão Esaú. Eu quero que você receba a bênção. Então vai lá, busca um animal, que eu vou preparar aqui uma sopa do jeito que o seu pai gosta, seu pai Isaac. E enquanto você está caçando, porque ele vai demorar para caçar, você vai chegar, já vai estar tudo pronto aqui, você vai receber a bênção do seu pai e você vai ter a bênção do primogênito. Mas tinha um problema: como é que o pai dele iria abençoá-lo, sendo que eles eram tão diferentes? Ele não tinha pelos, ele não era todo peludo. Então ele falou: mas mãe, se meu pai me descobrir, em vez da bênção, eu vou receber a maldição. Mas a mãe dele já tinha tudo preparado. Falou bem assim: olha, eu vou colocar aqui, vou colocar pelos de cabrito em você e vou te dar a roupa do seu irmão. Você vai se disfarçar a fim de ficar parecido com o seu irmão.
E rapidamente ele falou, tá bom, né? Rapidamente ele trouxe ali a caça, ele trouxe ali um animal, Jacó, né? E já estava tudo pronto, a sopa, e ele foi até o seu pai receber a bênção. Isaac já não estava enxergando direito, abençoou o filho caçula, mesmo que seja poucos minutos de diferença, era o caçula, sem saber quem é que realmente estava recebendo a bênção do primogênito. Quando Esaú chegou, ele chorou amargamente. E aqui é um momento muito triste da história. Ele chorou amargamente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente ao saber que o seu pai havia sido enganado por seu irmão e havia abençoado o seu irmão em vez dele. E ele ficou com tanta raiva que prometeu, ele jurou que iria matar seu irmão por ele ter sido tão enganador. Ele jurou. Rebeca ficou sabendo disso. E como Rebeca amava mais Jacó, ela teve outro plano. O de enviar o filho para a casa dos parentes dela. Para os parentes de Abraão. Isaac concordou e Jacó foi para bem longe do seu irmão Esaú. Porque o seu irmão agora estava chorando amargamente porque ele perdeu a bênção da primogenitura. Então é isso. Quando Esaú ficou sabendo que Jacó tinha ido para mais longe, em vez dele fazer aquilo que é correto, aquilo que os seus pais se agradavam, ele ainda foi mais pecador ainda. Ele acabou se casando com as filhas de pessoas pagãs, com as filhas de pessoas que não pertenciam ali à aliança de Abraão e de Isaac. Ou seja, ele não se casou com pessoas que eram crentes, que tinham fé. Isso deixou a mãe e o pai dele ainda mais triste. E Esaú perdeu então o direito da primogenitura 2 vezes. Quando trocou por um prato de ensopado de lentilhas e quando o seu irmão foi na frente receber a bênção no seu lugar. Jacó, ele errou. Ele errou porque ele trapaceou. Ele trapaceou o pai, ele trapaceou o irmão. Mas nós aprendemos nessa lição algo muito valioso, algo de extremo valor. A palavra de Deus está nos ensinando algo muito importante, que nós jamais devemos, em hipótese alguma, trocar algo que tem valor temporário, como um prato de comida, por algo que tem valor eterno, como as bênçãos dos nossos pais. Né? De nós sermos obedientes, dos nossos pais terem alegria em nós, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, choro, tristeza, mas era para nós termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. É para nós termos a certeza que nós não devemos deixar de obedecer ao nosso Pai Celestial. É para nós termos a certeza que nós não devemos deixar de receber a bênção. E só recebe bênção quem é obediente, né? Nós devemos obedecer de todo o nosso coração ao nosso Deus. Pois a tristeza, porque aqueles que obedecem, muitas das vezes sofrem tristezas no mundo. Ele é obediente, mas ele sofre. Ele é obediente, mas passa doenças. Por questões que às vezes nós não entendemos. A pessoa ela pode ser obediente e às vezes ela passar necessidades. Ela pode ser obediente e acontecer como aconteceu com Paulo e com muitos outros homens de Deus. Morreram sem amigos próximos, sem ninguém estar ali próximo. Mas a nossa alegria, ela não está aqui nas coisas temporárias. A nossa alegria está no céu. A nossa alegria, juniores, e vocês têm que saber disso, vocês têm que acreditar nisso, porque é a palavra de Deus que nos afirma isso. Ela diz que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados aqueles que
aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A nossa alegria está nos céus. A nossa alegria é uma alegria eterna, uma alegria que nunca tem fim. É uma alegria que ninguém jamais pode nos roubar. O diabo não pode roubar a alegria daqueles que têm a salvação. Ela nunca acaba. Ok? Glória a Deus por isso. O maior erro de Esaú foi ter desprezado o direito que ele tinha de ser o primogênito. Às vezes nós tomamos atitudes semelhantes à de Esaú. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós vendemos o nosso direito de sermos cristãos por algum prato. Por exemplo, algumas pessoas se perdem quando vão a alguma festa de aniversário ou quando estão próximos de pessoas que não são da igreja e falam palavrões, xingam e acabam praticando coisas erradas também. Muito cuidado, juniores, muito cuidado. O bem mais precioso que nós temos é a vida eterna com Deus. É nós termos comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos nunca, jamais, em hipótese alguma, nunca, nós não devemos, em hipótese alguma, trocar por um prato o nosso direito de sermos filhos de Deus. Nunca. Deus, Ele é um Deus santo e requer de todos nós, todos aqueles que dizem ser filhos dele, Ele requer de nós que nós sejamos santos e irrepreensíveis. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos ser santos e irrepreensíveis em todo o nosso modo de viver. Amém? Nós devemos vigiar muito, mas muito mesmo. Nós devemos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor. Em 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E Jesus, ele falou: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? A coroa é a coroa da vida eterna, que Deus concede através do sangue de Jesus, na cruz do Calvário. O perdão dos nossos pecados, o direito de nós sermos chamados filhos de Deus, para nós vivermos uma nova vida em obediência e amor a Deus. Que bênção, juniores. Glória a Deus por isso. Deus, ele nos deu o poder para nós vencermos o nosso maior inimigo, que é o pecado. O nosso maior inimigo, que é a morte. Glória a Deus por isso. Aleluia! Que nós possamos ter essa coroa e não deixar ninguém roubar essa coroa de nós. Mas para isso é preciso nós estarmos vigilantes. Amém? Glória a Deus! Antes de nós concluirmos a nossa aula de hoje, com muita alegria eu convido a você a estar ofertando na casa de Deus. Vamos ofertar na casa de Deus com alegria, com muita alegria no coração. Vocês possam estar ofertando, os meios digitais já estão aparecendo aí embaixo. Vocês também podem estar trazendo no culto hoje à noite a oferta. Pode ser 10 centavos? Pode. Pode ser 5 centavos? Pode. Pode ser 1 milhão? Pode também. 1 milhão não é 1 milhão de 1 milho grandão, né? Mas se você tiver 1 milhão também, pode trazer 1 milhão. Talvez alguém queira 1 milhão. Mas a oferta é em dinheiro. Que vocês possam estar ofertando com alegria na casa do Senhor. Amém? Enquanto isso, vamos ouvir. Enquanto vocês ofertam, vamos ouvir o louvor. Eu sei que é boa, eu sei
chuva cai, perfeita e agradável é a vontade de Deus. No dia de passeio, se eu não for sair, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. É. Boa, perfeita e agradável, agradável, perfeita e boa. Na hora de brincar, na hora de estudar também, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Na hora de brincar, na hora de estudar, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. Agradável, perfeita, agradável e boa. Agradável, perfeita e boa é a vontade de Deus. A vontade de Estamos encerrando agora a nossa aula. Nós estamos terminando a aula. Que você possa meditar, caro Junior. Qual é o prato que pode estar sendo oferecido para você deixar de ser filho de Deus? Isso é muito sério. Esse assunto é muito sério. Nós não entendemos a seriedade que é esse assunto. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos revele, através da Bíblia, a seriedade desse assunto. Porque nós temos muitos inimigos. O mundo, o diabo, a nossa carne. Todos esses nos oferecem todo momento pratos. Agora mesmo tem pratos sendo oferecidos para nós. O prato pode ser nós deixarmos de ler a Bíblia, nós falarmos que é canseira, cansaço de lermos a Bíblia, cansado de orar. O prato que pode estar sendo oferecido a nós pode ser o pecado, pode ser os pensamentos maus, pode ser coisas que nós, na nossa carne, gostamos. Dormir, pode ser comer, pode ser falar mal dos outros, do coleguinha, se achar melhor do que o coleguinha. Pode ser a desobediência. Muitos são os pratos. Muitos são os pratos da igreja de Deus. Mas nós hoje confessar os nossos pecados e nos arrependermos de todo o coração. A palavra de Deus diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Hoje nós ainda temos tempo de nos arrepender. Amanhã pode ser muito tarde, nós podemos acabar como Esaú se nós deixarmos para amanhã, mas nós somos chamados por Deus para hoje. Nós estamos abandonando os nossos pecados, hoje nós estamos orando a Deus, nos humilhando a Deus. Nós não podemos acabar como Esaú, desprezando as coisas eternas, chorando amargamente, mas sem lugar para o arrependimento. Nós devemos hoje estarmos indo até o trono da graça. Lá no inferno, a palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dentes. Jesus, ele falou na sua palavra, e ele diz que os céus e a terra hão de passar, mas as suas palavras jamais irão passar. E ele afirmou que lá no inferno haverá duas coisas: choro e ranger de dentes. Lá no inferno haverá muitas pessoas que irão chorar, passar o resto da eternidade
não vai passar. Então ele vai viver eternamente, não passa, não vai passar o resto da eternidade. A eternidade não passa, ele vai viver a eternidade chorando e rangendo de dentes. Que nós possamos hoje nos humilhar diante da presença de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Nos humilharmos, porque Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Que nós possamos ser humildes e reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, e Deus vai nos perdoar. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra de hoje, que essa palavra tenha lugar no nosso coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha estar ministrando através do Teu Espírito Santo, nos dando arrependimento sincero, nos dando, Senhor, um novo coração, assim como o Senhor deu um novo coração a Davi. Que o Senhor venha estar operando em nós o milagre da salvação. Que nós possamos, Senhor, estarmos entrando nos céus pelas portas. Que nós possamos ter direito à árvore da vida. Que nós possamos ter direito de sermos chamados filhos de Deus. E que nunca jamais nós venhamos estar trocando esse direito. Que nunca jamais nós venhamos estar negociando valores eternos. Que nós não venhamos estar negociando valores do reino de Deus com o mundo, Senhor. Que nós possamos sermos achados irrepreensíveis, fiéis, vigilantes. Que para todo sempre nós possamos, Senhor, estarmos contigo nos céus, como filhos de Deus, como filhos de Abraão, como filhos e herdeiros da promessa de Deus que o Senhor prometeu para aqueles que são crentes, para aqueles que confiam, para aqueles que são firmes naquilo que confiam e acreditam até a morte, Senhor. Que aqueles pratos que possam ser oferecidos a nós possamos rejeitar com todas as nossas forças, que nós possamos resistir ao diabo e ele possa fugir de nós, Senhor. E que mesmo que isso seja para com a nossa própria vida, mesmo que o prato que esteja nos sendo oferecido seja ou nós comamos do prato ou nós morramos, mas que possamos fazer como Daniel e como Sadraque, Mesaque e Abednego, que possamos, Senhor, resistirmos e possamos sermos salvos. E mesmo que o Senhor opte em nos deixar morrermos nessa vida, por nós rejeitarmos aquilo que é temporário, mas nós possamos ter a plena convicção, e a Tua palavra não mente, ela é provada, nós possamos abrir os nossos olhos na eternidade, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor falou conosco. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, juniores!